Entrevista da semana no ar, hoje o assunto é confinamento. Esse sistema que acaba aliviando as pastagens, principalmente no período da seca. O meu convidado é o Alcides Torres, da Scott Consultoria. Obrigada, viu, Alcides, pela sua participação aqui no canal do Boi. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Alcides, vamos já começar essa entrevista tocando no assunto de confinamento. Esse ano nós sabemos que muitos pecuaristas não confinaram o rebanho e eu quero saber qual é o motivo. Bom, a história é longa, tá? A bronca começa lá em março, né? Quando é o período de decisão e foi justamente naquele período que foi anunciado aí a pandemia da gripe, né, do Covid, provocada pelo Covid-19, né? Então, um monte de gente ficou em compasso de espera para decidir, né, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Isso atrasou o confinamento aí de 30 a 60 dias, o que fez com que essa falta premente agora de boi nessa época do ano, porque a gente acabou não confinando. E quando teve a oportunidade de planejar a segunda rodada do confinamento, aí os custos já tinham subido muito, né, com relação ao boi magro, farelos, etc., né, o preço dos alimentos que compõem a ração. Então, a expectativa nossa é que esse ano a gente deva confinar menos gado do que no ano passado. Então, os custos acabaram influenciando. É isso, Alcides? Você teve um problema na primeira rodada de incerteza com relação à pandemia, na primeira rodada, e na segunda rodada você teve dificuldade, né, em função do custo de produção. Tem muito boi confinado, é claro, mas muito menos do que as projeções do começo do ano. Alcides, nós sabemos que o confinamento é um sistema que tem um preço aí relativamente caro, né? Mas, para modo geral, quem confina hoje no Brasil? É apenas o grande, o médio ou existem também pequenos produtores que utilizam dessa técnica? Olha, o confinamento, inclusive a Scott Consultoria está na estrada, a gente está fazendo uma expedição para conhecer de perto, né, conhecer mais profundamente a agricultura, a pecuária intensiva, né? E você tem confinamentos gigantes aí de 50, 60 mil cabeças, e você tem confinadores de 500 cabeças, de 100 cabeças, tá? Então, o perfil é extenso. E por que isso? Você tem gente que confina gado próprio, tem gente que presta serviço, boitel, mas o confinamento, como você disse no começo da entrevista, ele serve para aliviar pasto. Então, nessas fazendas onde o confinamento faz parte do sistema, qualquer que seja o mercado, o pecuarista confina porque ele tem que aliviar pasto para colocar os animais em reposição. Então, ele aumenta a sua produtividade por hectare, né? E tem, claro, os grandes confinamentos. O sujeito leva o boi até 13, 14 arrobas e entrega para um especialista em terminação, e esse leva esse boi até 20, 21 arrobas para entregar para o frigorífico. Então, você tem vários perfis de confinadores, tá? Não existe um padrão. Joia. Alcides, e para o ano de 2021, quais são as expectativas? Há uma expectativa maior de pecuaristas que vão colocar os animais para serem confinados? Kylie, estruturalmente, nós estamos num ciclo de alta de preço, né? Uhum. Agora, novembro, dezembro, os preços estão exacerbados, porque a gente está bem no pico da entre-safra, tá? Então, a gente deve ter um mercado bom para preços de boi nesse último bimestre do ano. Devemos ter também 2021 e 2022 com preços bastante convidativos, tá? Isso é a estrutura do mercado, esse é o ciclo de preços pecuários, sabe? Agora, você tem os fatores conjunturais, né? Você tem a pandemia, você tem aí a quantidade de gente desempregada, você tem o auxílio emergencial que tem ajudado bastante, você tem as eleições dos Estados Unidos, né? Tem agora as eleições municipais, então você tem um monte de fatores
exteriores ao mercado pecuário que exercem influência, tá? Mas estruturalmente o mercado é comprador, tá? A gente tem pouca oferta de gado, porque os pecuaristas estão retendo as fêmeas para a produção de bezerros, uma vez que os animais de reposição estão valorizados, e isso tudo acaba fazendo com que a oferta seja bastante comedida. É claro que durante o período você tem as sazonalidades, né? Quando chega em janeiro, fevereiro, com as chuvas plenas, aumenta a oferta, etc. Mas você tem estruturalmente isso não deve acontecer. E você tem ajudando agora a exportação, né? Antigamente a relação era 80-20, hoje já está 70-30, né? Então aumentou bastante a exportação, aliviando inclusive a crise existente no mercado interno com relação ao consumo. Alcides, vamos falar agora do projeto Confina Brasil, né? Que é uma expedição que vocês estão visitando 5 estados brasileiros aí, os maiores, né? Que trabalham com o sistema de confinamento. Quais números que vocês têm desta expedição? Olha, essa expedição começou lá em março, né? Por isso que eu já te passei esses dados preliminares. Por que aconteceu tudo isso? Nós tivemos que parar a expedição porque todo mundo ficou na retranca. Certo. E a ideia nesse ano é fazer uma amostragem. A gente deve terminar a expedição agora dia 13 de novembro, que é para dar tempo do pessoal voltar para casa e votar, né? Uhum. E a gente deve ter levantado nessa nossa expedição perto de 1.500.000 cabeças, chegando perto de 2 milhões de cabeças, tá? E o ano que vem, a ideia é fazer um censo mesmo, tá? Visitar todos os confinamentos dentro de rotas pré-estabelecidas. E o objetivo disso, Kylie, é a gente saber quais são as dietas mais utilizadas, qual é o manejo, como é que anda o bem-estar animal, quais são os prêmios que os pecuaristas usam, o tamanho de confinamento, as estratégias que cada um usa, como é que são os contratos dos boitéis, qual que é a tendência desse mercado, se a gente está partindo para sistemas semelhantes aos norte-americanos, que usam muito alimento concentrado, se a gente está partindo para um sistema que usa muito alimento volumoso, ou seja, vai ser assim, uma enciclopédia de números, né, de conhecimento, que ajudarão, esses números vão ser divulgados publicamente, que ajudarão os pecuaristas a decidirem melhor ou a tomarem decisões corretas com relação ao confinamento e com relação também ao semi-confinamento de bovinos para a produção intensiva de carne. Tem como a gente dar um spoiler aí sobre a diferença desses 5 estados? Alguma coisa que chamou a atenção da equipe? Olha, teve bastante coisa interessante, mas nós encontramos confinamentos fabulosamente técnicos, né? Provavelmente nós visitamos os melhores confinamentos do mundo, melhor até que os confinamentos norte-americanos, confinamentos australianos, né? A gente está num grau de tecnificação elevadíssimo. Certo. E você tem ainda confinadores que fazem tudo mais ou menos, tá? Então, ele dá mais ou menos uma comida, ele dá mais ou menos a ração no mesmo horário. Então, você tem, a primeira que a gente observou, são grandes diferenças, grandes degraus tecnológicos, tá? Essa é a principal característica. A segunda é que os confinadores, de maneira geral, eles são jovens, não é? Você não tem, e quando eu digo jovens, você não tem veteranos lá, gente de 70, 80 anos, você tem vamos dizer assim, o perfil dos confinadores variam aí de 25 a 50 anos, 60 anos, então você pega toda a gama de idade, né? Então você tem gente muito querendo inovar, sabe? E o Brasil permite isso, né? Uma outra coisa que nós notamos é que cada vez mais já está tudo pré-estabelecido, não é? Eu confino o gado, eu já faço a venda, já está tudo, o circuito está fechado. Tá? Então esse pessoal corre pouco risco. E ao mesmo tempo tem gente que toma todo o risco, sabe? Nós estamos compilando esses dados, viu, Kylie, para depois apresentar já um número consolidado, mas tem sido extraordinário o que nós estamos aprendendo, apesar da gente já estar na estrada aí há mais de 30 anos, não é? Mas é muito legal conhecer
a dinâmica de cada confinamento, a dinâmica de cada estado, vamos dizer assim, a engenhosidade de utilizar o que existe de resíduo na região, né? A gente tem gente usando os componentes normais, farelo de soja, milho, mas tem gente usando refúgio de goiaba, farinha de bolacha, entendeu? Então, vamos dizer assim, a capacidade de adaptação do produtor brasileiro é extraordinária, viu? É uma coisa de chamar a atenção. É por isso que a gente é tão competente, é por isso que o Brasil hoje é o maior exportador de carne bovina do mundo. Com certeza, Alcides, os pecuaristas, né, os produtores brasileiros fazem esse seu trabalho com muito esforço, né, e muito bem feito. Alcides, eu quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi, tá? Muito obrigada pelas suas informações. Nós vamos, é claro, divulgar esse estudo aí desse projeto que vocês estão fazendo para informar a todos os produtores. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canal do Boi. Eu que agradeço. Desejo boa saúde para todos e bons negócios. Eu fico por aqui, encerrando o quadro Entrevista da Semana, deixando um recado para você acompanhar as nossas redes sociais, o nosso site sba1.com e, claro, a nossa programação. Tchau, tchau, forte abraço, até a próxima.